continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Saudações, amada igreja, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e queremos compartilhar com vocês os nossos avisos para que você possa se organizar e participar conosco. E no dia 7 de maio, às 14 horas, teremos o nosso fruto maduro, uma tarde preparada com muito amor para a melhor idade, um tempo de comunhão, alegria e presença de Deus. Se você faz parte da melhor idade, este momento é um convite para você. Convide alguém e venha participar. Fruto Maduro, 7 de maio, às 2 horas. Esperamos vocês. Fala, criançada da Rede Kids! Para você que tem de 9 até 11 anos, no dia 9 de maio teremos a Célula Kids, às 2 horas da tarde. Já avisa seu pai e sua mãe e deixa marcado. Cola com a gente e não se esquece, dia 9 de maio, das 14 às 16. Oi, igreja! No Dia das Mães, antes do culto da manhã, teremos um café da manhã especial, 9 horas, para honrar e celebrar as nossas mães. Será um tempo de comunhão e gratidão por tudo aquilo que elas representam. Traga a sua mãe, venha com a sua família e participe desse momento tão especial. Esperamos por vocês! Você já conhece o EBA? EBA é o nosso projeto de estudo bíblico avançado. É um tempo de crescermos em profundidade na palavra de Deus. Em todas as segundas-feiras do mês de maio, teremos o nosso curso, com o tema Nos Passos de Jesus. Para você que deseja realizar o curso, faça sua inscrição no balcão de informação ou na secretaria da igreja. Lembrando, todas as segundas-feiras do mês de maio, na parte da noite. Em nome do Conselho de Pastores de Sertanópolis, eu venho convidá-los para estar conosco no dia 16 de maio, numa grande celebração pelo aniversário de 92 anos da nossa amada cidade. Será um tempo muito especial e nessa ocasião o pastor Ricardo Franco da Igreja Quadrangular em Londrina estará conosco. Este é um convite para você, Igreja do Senhor, estarmos juntos para orarmos, intercedermos e também agradecer ao Senhor pelo cuidado dele para conosco e a bênção dele em nossas vidas. Vamos juntos nesse tempo tão abençoado. Deus abençoe. Bom, estes foram os nossos avisos da nossa agenda que teremos em vista por esses dias. E queremos agora chamar você para aquietar o seu coração e também para preparar para este tempo de adoração ao Rei dos Reis. Vamos celebrar ao Senhor Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos se colocar de pé para adorarmos o nosso Senhor. Quero te convidar nessa terça-feira para que você possa
ter um momento de reflexão, lembrar do Senhor, lembrar da presença do Senhor Jesus e começar a clamar para que o Espírito Santo venha encher este lugar, venha encher o seu coração. Aleluia. Quero orar pela sua vida, quero orar por este culto. Paizinho querido, nós agradecemos pela sua presença, sua tremenda presença, Senhor, neste lugar. Venha caminhar, Pai, caminhar sobre as ruas do nosso coração. Venha nos mostrar aquilo que está errado, aquilo que nós precisamos nos atentar. Eu clamo para que o Senhor se manifeste neste lugar, Senhor. Eu clamo para que o seu amor encha este lugar, que até as pessoas que passarem por essa calçada possam sentir a presença de Jesus, Pai. Enche esse culto, Pai, que nós possamos sair daqui diferentes, Pai, e cheios, transbordando do amor e da presença de Jesus. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque
pode declarar mais uma vez. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração e diga assim: Senhor, obrigado. Obrigado por se revelar a mim. Obrigado por derramar do seu amor na minha vida. Mas eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero mais deste amor. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais, Senhor Deus, da tua graça. Ó Senhor, se revela mais nesta noite. Vem ao nosso encontro. Vem tomar nossa vida. Vem tomar nosso coração. Senhor, vem tirar de nós as distrações, as preocupações. Caia por terra toda a resistência. E que nessa noite, Senhor, o Senhor se revele poderosamente no teu amor, na tua graça, inundando o nosso ser. Ah, Senhor, há um anseio profundo na nossa alma. Ah, Senhor, nós desejamos mais de ti. Pai, nos ajuda nessa noite, ou a partir de agora, a nos esvaziarmos de nós mesmos, para recebermos mais de ti, para sermos cheios do teu amor, da tua presença. Ah, Senhor, que só haja lugar, só haja espaço para o teu Espírito Santo tomar conta, revestir, transbordar o nosso ser. Vem nos transformar, Senhor, nessa noite, pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua presença neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos, desejamos mais de ti, desejamos mais de ti. Vamos declarar mais uma vez: quero te amar mais, Senhor. Faça essa oração cantada. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Mais uma vez. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Que assim o Senhor nos leve a amá-lo mais nessa noite, amém? Você pode exaltar o Senhor com as suas palmas, no nome de Jesus. A Ele a glória, a honra, todo o louvor, em nome de Jesus. Que bom, meus irmãos, podemos cantar isso, expressar. Nós amamos o Senhor, nós desejamos mais do Senhor. É como dizer: Senhor, estamos propício, vem sobre nós, vem, Senhor, e derrama-se sobre nós. Nós queremos mais, amém? Queridos, nós vamos continuar louvando, celebrando ao nosso Rei, ao nosso Senhor. Mas agora também, nessa próxima canção, com o nosso louvor financeiro, eu quero te abrir esta oportunidade. Você que entende que tudo é do Senhor e que Ele tem te abençoado, Ele tem cuidado de você, da tua família, dos teus negócios. Ele é o Senhor sobre a sua vida e nada muda isso. Portanto, quero te dar a oportunidade de você reconhecer a grandeza, a glória, a provisão de Deus na sua vida, através dos dízimos e as ofertas. Enquanto cantarmos essa próxima canção, você pode fazer isso trazendo o seu envelope aqui à frente, nas urnas, ou então através do QR Code na tela, com o seu aplicativo, como você bem preferir, no nome de Jesus. Mas façamos isso com alegria e gratidão, em celebração ao Senhor, amém, meus queridos? Vamos lá, no nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração.
Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clama o santo nome de Jesus. Canção muito forte, porque ela fala assim, resumidamente: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que desde o ventre da minha mãe ele me escolheu e me chamou pelo nome? Quem é esse que olhou para mim e me amou assim como eu estava? Você tem noção do amor incomparável que nós temos? Uma pessoa que se chama Jesus, que nos amou, que se entregou naquela cruz e nos perdoou, e que se for preciso, Ele muda a história, Ele muda o roteiro, só para te encontrar, só para te fazer trilhar os caminhos do Senhor, só para te perdoar, só para te chamar de filho, amado, amigo. Você tem noção das palavras que nós cantamos e que muitas das vezes perdemos tanto tempo com tanta murmuração e não nos perguntamos: Senhor, quem realmente é esse que mudou o roteiro da minha vida, mudou a história, mudou o caminho, mudou o percurso para me encontrar, para me amar, para encontrar a minha casa, para me perdoar, para me dar um nome e uma nova identidade. Por isso, em nome de Jesus, enquanto nós estivermos ministrando essa canção, abra o seu coração e deixe seu coração se desmanchar nas mãos do nosso Senhor. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados
te damos glória, meu mestre. A Ele enche este lugar, Senhor, pra sempre. Amém. Aplauda o nosso Senhor. Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória, a Ele todo louvor para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor, seja exaltado o Teu nome neste lugar. Bendizemos o Teu nome, pois o Senhor é digno de toda adoração. Tu és digno, Senhor, de todo louvor para todos sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louva os irmãos mais com a salva de palmas, irmãos. Glórias a Deus. Pode sentar, por favor, meus irmãos queridos. Som. Joia. Obrigado, meus queridos. Irmãos, estão animados? Glória a Deus. Glórias a Deus. Bom estarmos juntos aqui nessa noite, para juntos ouvirmos a palavra do nosso Deus. Que bom que você está aqui. Você que está pela primeira vez, que alegria recebê-los aqui conosco. Volte sempre em nome de Jesus. Eu quero reforçar para você que deseja participar da manhã de domingo, onde nós teremos um momento tão especial em homenagem às mães. Nós iremos oferecer um café da manhã para a família às 9 horas. Às 10 horas daremos início à celebração. Se você deseja participar nessa manhã, será muito bem-vindo. Nós só precisamos que você, por favor, nos informe a quantas pessoas que vai participar da sua família, para melhor organizarmos este café. Teremos uma equipe para servir, mas precisamos ter uma noção, uma base de quantas pessoas virão. Então, basta você dizer, olha, eu vim em 5, né? Em casa somos 5 e nós iremos estar juntos. Se você não puder vir para o café, então venha para o culto às 10 horas da manhã, ou assim, se preferir, às 19 horas, estaremos aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor neste momento. Estou muito animado, porque a palavra do Senhor, ela se renova dia a dia. Ela fala ao nosso coração. Ela encontrou meu coração de uma forma muito especial, e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, essa palavra que nós estamos nessa série falando sobre o rei Josafá, sobre os segredos de quem não luta sozinho. E Josafá foi um homem que prosperou nos propósitos de Deus. E a Bíblia nos entrega segredos, princípios, que é eficaz nas nossas vidas nos dias de hoje, se assim também recebermos com o mesmo coração e também com a certeza que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. E nessa noite, irmãos meus, eu quero falar sobre o segredo estar em aproveitar a chance. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 19, nós iremos ler do verso 1 ao versículo 7, se você preferir acompanhar pelo telão a leitura, será projetado também, nós iremos passar aqui o slide para você acompanhar, mas de preferência você está com a sua Bíblia, é importante você tomar conhecimento, notar algumas referências, isso vai te ajudar muito no seu dia a dia, o seu contato com a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 19, irmãos, nós iremos ler a partir do verso 1 e assim iremos até o versículo 7. Assim está escrita a palavra do Senhor. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você,
porque tirou os postes da deusa Azerá da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Josafá morou em Jerusalém. Ele tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Nomeou juízes no país e em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E o julgarem, Ele estará com vocês. E agora, que o temor do Senhor esteja com vocês. Até aqui. Meu Senhor, nós lemos, ouvimos a Tua palavra, mas nós oramos por um entendimento. Que a Tua palavra não seja distorcida, Senhor. Precisamos da revelação, da iluminação da Tua palavra, Pai. Nós cremos que a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é além da letra. E nós te pedimos, Espírito Santo, edifica-nos, fortaleça-nos. Precisamos ouvir atentamente a Tua voz nessa noite, meu Senhor. Nós oramos e te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, este capítulo 19, especialmente os versos que nós lemos, os 7 primeiros versículos, só é possível ler, só é possível entender um pouco mais da história de Josafá, exclusivamente pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus em conceder ao rei Josafá mais uma chance, hoje nós não teríamos uma mensagem para falar, não especialmente da história dele. Teríamos encerrado essa série de mensagens semana passada. Por que isso? Porque se você que esteve aqui, ou se você ler alguns capítulos anteriores, ele aliançou com pessoas erradas a quem estava com o coração distante de Deus. Ele entrou numa guerra a qual Deus não desejou que ele estivesse lá. E por pouco, faltou pouco, que ele fosse destruído naquela guerra. Deus havia alertado por meio de um profeta que não estaria com eles. Mesmo assim, Josafá insistiu e foi para o seu desespero. Se não fosse o Senhor conceder, estender a mão e socorrê-lo enquanto gritou por socorro, nós não teríamos de fato, irmãos, algo a compartilhar nessa noite. Mas algo fundamental aconteceu na vida deste homem para que não interrompesse a história dele. O que foi? Favor de Deus. Foi o que? A chance, mais uma chance que Deus concedeu a ele. Essa passagem, especialmente, ela se encontra no capítulo 18, no versículo 31, em que narra o momento em que os inimigos perceberam ele e começaram a persegui-lo. E naquele momento ele gritou socorro do Senhor. Ele clamou pelo socorro do Senhor e Deus, preste atenção, o socorreu. E Deus os desviou dele. Desviou quem? Os inimigos, que passou a persegui-lo. Quanto ao rei perverso que ele havia aliançado, pereceu, morreu naquela guerra, conforme a palavra do Senhor havia declarado, no caso, o rei Acabe. O que nos ensina, irmãos, a palavra, quando percebemos que Deus é um Deus que nos oferece sempre uma chance? Primeira coisa, eu gostaria de destacar com vocês, para compreender melhor, que essa história só existe porque Deus deu a ele mais uma chance. E o que Josafá fez ao receber essa chance? Vamos entender um pouco? Nós lemos os versículos, mas eu quero destacar, pelo menos em uma palavra, a maior parte aqui dessas considerações ou dessas aplicações. Em cada versículo nós podemos sacar algumas palavras. O que ele fez ao receber essa chance,
essa oportunidade? Ele voltou em paz para casa. O verso 1 vai dizer que ele voltou em paz para casa. Em paz significa, não no sentido daquela paz, aquela alegria. Ele voltou em paz porque Deus concedeu a ele livramento, a qual ele estava no lugar errado. Então ele voltou em paz, ou seja, ele voltou em vida para casa. Ele voltou para casa, ele recebeu uma chance e logo entendeu: eu vou voltar para a minha casa. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou aliançado com um povo a quem não adora a Deus, e Deus não está em nosso meio. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo longe de casa? O que ele fez? Ele considerou algo tão importante: o caminho de volta, o caminho para casa. Segunda coisa, ele aceitou a repreensão, porque o profeta Jeú o repreendeu da parte de Deus, exortou ele. Ele foi repreendido, ele aceitou a repreensão. A terceira atitude, ele recebeu também encorajamento. Não só ele recebeu uma repreensão, mas também foi considerado as coisas boas das quais ele havia feito para a glória de Deus. O posicionamento que antes dele cair naquela teimosia, não anulou tudo aquilo. É semelhante quando nós fazemos tantas coisas boas e tropeçamos em algo e parecemos lembrar somente daquele tropeço. E quantas coisas boas? É fácil a gente esquecer quando alguém tropeça, esquecer das coisas boas. Não é assim? A mentalidade humana é assim, né? É o filho que vai com uma certa dificuldade para a escola, não vai bem nas provas, mas quando ele tira uma nota boa, é claro que ele quer ser lembrado daquela nota boa. Mas ele vai ser cobrado, porque as outras matérias ele não está nada bem, então ele vai ser sempre cobrado, tem que melhorar, mas o que eu fiz? Pelo menos uma nota boa. Então ele quer, ou quando alguém acerta, espera que ao menos seja mais compreendido com isso, ou quando nós acertamos na vida, esperamos que todo o nosso acerto agora venha encobrir todos os nossos erros lá atrás, ou achamos que pelo fato de tropeçarmos uma vez, não vai anular coisas boas que nós fizemos. A mentalidade humana é muito delicada. Nós temos facilidade de marcar mais aquilo que aborrece, aquilo que entristece, aquilo que causa muitas vezes escândalo. É mais fácil lembrar do que coisas boas. Mas Deus aqui destacou, tanto exortou primeiramente, voltou para casa, mas foi exortado, mas em seguida, uma palavra de encorajamento. Mas Deus se lembra também das coisas boas que você fez, do seu posicionamento, da restauração que você assumiu, que você fez diante de Deus, ao povo de Deus. A quarta palavra, ele se posicionou. Ele começou desde então, no versículo 4, conforme nós lemos, ele tomou um posicionamento, irmãos. Eu acho interessante essa parte. Se você está com a sua Bíblia aberta, no verso 4 vai dizer: ele tornou a passar pelo povo desde Berseba, ou seja, ele reassumiu aquilo que ele havia abandonado. Ele estava doutrinando o povo a conhecer as leis do seu Deus. Então o que ele fez agora? Ele se posicionou. Ao receber uma chance, ele não fica agora acomodado em casa, ele não apenas aceita uma repreensão e muito menos não fica deslumbrado com as palavras de encorajamento. Ele se posiciona a retomar aquilo que ele havia abandonado. E olha que interessante, no verso 4 ainda, diz que ele levou o povo de volta a Deus. Isso é marcante também, nós vamos compreender daqui a pouco algumas aplicações. Ele levou o povo de volta a Deus. Olha, ele recebeu uma chance de Deus, e sinceramente, irmãos meus, ele reconheceu isso. A atitude deste homem demonstra claramente que ele estava valorizando a chance que o Senhor lhe havia confiado. Ele estava, sinceramente, decidido a fazer algo diferente com a sua vida, e passou a viver com zelo e temor. Se você ler depois dos versos em diante, do 7 até o 10, ele passou a instruir uma liderança de servos, a fim de instruir, de serem justos com relação às demandas que viriam para eles resolverem. Então,
ele passou a ser zeloso, e tantas vezes ele falou assim: olha, nós vamos fazer isso no temor do Senhor, com zelo em Deus. Meus irmãos, sinceramente, não basta apenas compreendermos o posicionamento ou as atitudes que este homem temente a Deus, Josafá, ele teve ao receber essa chance diante de Deus, que talvez possa nos instruir tanto, nos abençoar tanto a entender a história dele. Mas o que eu quero pensar com vocês, meus irmãos, o que devemos fazer ao receber uma nova chance? O que nós temos feito com uma chance que recebemos do Senhor? O que fazemos quando percebemos claramente Deus está me dando mais uma chance? Para algumas pessoas, elas vão se despertar para voltar a fazer aquilo que Deus chamou para fazer, quando reconhecem uma chance do Senhor. Outras serão despertados para começar a viver coisas novas, coisas diferentes. Essa semana me conectei com um amigo muito precioso, e eu fiquei feliz porque ele voltou para os caminhos do Senhor. E eu conversando com ele, ele falou para mim exatamente essa palavra, e Deus começou ali a ministrar meu coração. Ele falou assim: pastor, eu entendi claramente que Deus estava me dando a última chance. Eu entendi isso, porque por muitas vezes ele ora na igreja, ora se afasta, ora no mundo, ora volta para a igreja, se limpa no sangue do Cordeiro e volta para a lama, para o lamaçal do pecado. Vem para a igreja, recebe acolhimento, recebe o amor, não há julgamento, mas não permanece, volta no lamaçal de novo, cai no comodismo, cai no vitimismo, e finalmente ele se levanta, e assim foi-se os anos da vida dele. E dessa vez foi longe demais, porque ele ficou estagnado, e orando por ele, clamando ao Senhor, e tivemos a alegria de encontrar ele e a família dele. Domingo nós tivemos em Porecatu pregando, e foi um tempo muito especial, encontrar muitos amigos que Deus nos deu lá, e entre as pessoas ele, com a família, e ele me contou isso. Ele falou claramente isso com lágrimas nos olhos: pastor, dessa vez é diferente. Ele falou o seguinte: eu entendi claramente que Deus está me dando a última chance, é a última chance, eu não posso mais ficar desprezando as misericórdias de Deus na minha vida. Impactou, porque eu vi que ele estava falando sincero, ele estava quebrantado ao falar sobre isso, e eu falei: glória a Deus por isso. Então fique firme. E ali pude me alegrar, mas também considerar algumas coisas sobre a história dele. Meus irmãos, recebemos chances do Senhor, e chances, eu falo, não simplesmente acordar pela manhã e pensarmos: hoje Deus está me dando mais uma chance para viver hoje o que eu não vivi ontem, mas é prestarmos atenção no que Deus está nos chamando para viver nele, é perceber os caminhos tortuosos que sabemos, e assim desprezamos os conselhos de Deus, é entender que Deus está nos dando mais uma chance, e podemos contar livramentos que recebemos da parte de Deus, incontáveis até mesmo, mas a pergunta que eu faço: até quando você acha que Deus terá o direito ou o dever de nos socorrer quando andamos longe dos seus caminhos? Até quando Deus vai nos socorrer? Até quando será que estenderá essa bondade de Deus quando andamos distante dos seus caminhos, quando entramos em lugares que não devemos estar? Até quando Deus teria, entre aspas, obrigação de nos dar livramento por nós estarmos andando em lugares errados? Até quando Deus vai ouvir a nossa oração por pessoas que não querem nada de Deus? Devemos considerar essa palavra, essa conversa nessa noite, irmãos, com algo muito sério para a nossa vida. O que devemos fazer ao receber uma nova chance de Deus? Você que nesses dias ou passou por um despertamento na sua vida, por um livramento, e você entende: meu Deus, o Senhor está me concedendo mais uma chance. Pois bem, o que eu deveria a partir dessa chance fazer da minha vida? Bom, com base
nessas atitudes do rei Josafá, eu gostaria de fazer algumas considerações significativas. A primeira coisa que eu acredito, quando alguém é despertado ao receber a nova chance do Senhor, a primeira coisa é voltar para Deus. Voltar para Deus é voltar para a presença do Senhor. O que Deus mais deseja, irmãos, quando porventura nos afastamos dele, não é fazer as obras dele, as coisas com as quais glorificam o nome dele tão somente, também, mas não é o essencial, não é a prioridade. O que Deus, quando ele nos chama e nos dá uma nova chance, é para voltar para ele, é voltar para a presença dele. E a mesma forma que Josafá ele voltou para casa e ele foi exortado, é assim também. Quando recebemos nova chance, o que nós deveríamos fazer? Primeiramente, voltar para Deus. E segundo, aceitar a correção. Aceitar também as tratativas que, porventura, precisaremos passar. Porque todas as pessoas que se afastam ou estão distantes de Deus, irmãos, têm hábitos adquiridos lá fora, tem princípios rompidos. Tudo bem, ela é acolhida, ela é aceita, você foi recebido, recebeu mais uma chance, Senhor, mas olha, agora tem um processo também de tratamento, exige uma correção e nós temos que aceitar a correção. E a Bíblia nos ensina que Deus ele exorta quem ele ama, Deus só repreende pessoas quem ele ama. Então toda vez que sentimos exortados, corrigidos e repreendidos pela palavra de Deus, sinta claramente no seu coração uma expressão do amor de Deus por você. Olha como Deus me ama, Ele está me exortando. Olha como Deus me ama, Ele está confrontando-me, está me corrigindo. Olha que amor. É isso que nós estamos declarando aqui. Que amor é esse? De fato é um amor constrangedor, é um amor absurdo, mas o amor do Senhor manifesta de várias maneiras, e vem por meio da palavra, vem por meio da exortação, vem por meio da correção. Então toda vez que recebemos uma chance do Senhor, nós temos que nos permitir agora sermos tratados, irmãos, trabalhados. Você acha que passaram a mão na cabeça de Josafá? Não. Só olha, Deus ficou irado com você, rapaz. Não é isso que diz o texto? Deus ficou irado. Você foi aliançar com quem não deveria, amou um homem perverso, você foi em um lugar que Deus disse para você não ir, Deus enviou um profeta, veio a mensagem, você consultou a Deus, e mesmo dizendo não, você foi. Deus ficou irado com isso. A repreensão, irmãos. Olha a exortação. Ou seja, você está acolhido primeiramente, voltou para a casa do Pai, a chance que Deus te concede, mas olha, você considera os prejuízos que você causou ao andar distante de Deus. Você percebe quantas pessoas foram feridas enquanto você estava onde estava. Você calcula o sofrimento que trouxe para aqueles que amam você. Tudo isso para quê? Para expor a pessoa agora a um desprezo ou tentar humilhar ela? Não, é para realmente tratar, para levar realmente um arrependimento genuíno. Ao considerar realmente, meu Deus, as minhas atitudes foram precipitadas, foi elas totalmente na loucura, mas isso trouxe prejuízo para alguém. Alguém sentiu isso, alguém sentiu a minha falta, alguém sofreu com isso. Quando afastamos da presença do Senhor, não é só Deus que sente o coração dele por isso. Não somente o Espírito Santo entristece, irmãos, nós entristecemos. Traz um prejuízo nossas atitudes, vai afetar alguém o que nós fazemos, irmãos. Precisamos estar abertos à correção. Quando Deus dá uma chance, irmãos, o que deveríamos fazer? Olha, vai ouvir agora, seja submisso, nada de ficar justificativa, nada de ser orgulhoso, nada de ficar soberbo, nada de ficar justificando. É ter humildade e dizer, eu aceito, a culpa foi minha mesmo, eu fui precipitado, o pecador fui eu, o problema fui eu que realmente causei isso. É isso que é um processo de restauração dentro do nosso coração, queridos. Mas também, irmãos, é retomar o propósito. Assim,
quando Josafá, ele retomou o propósito, ele foi corrigido, foi exortado, mas também, é claro, foi encorajado, mas ele retomou o propósito. Ele, olha, eu preciso retomar a fazer o que Deus me chamou para fazer. Teve que retomar esse caminho. E não demorou muito, a palavra declara que ele tornou porque já até então já havia uma experiência, ele tornou porque ele havia um dia abandonado, então ele tornou, é retornar ao propósito. Irmãos, quando recebemos uma chance do Senhor, nós temos que retornar ao propósito, o propósito a qual Ele nos salvou. Qual é o propósito que Deus está chamando você e te deu uma chance? Sabe por que Deus está te dando mais uma chance? Para você viver o propósito que tem para a sua vida. Deus está te dando mais uma chance para que você viva o propósito que tem para você, o que já sonhou para a sua vida. E nós temos que se atentar a isso, irmãos meus. Deus está nos chamando para isso. Sabe outra coisa, porque nós deveríamos aproveitar a chance que Deus está nos dando de voltar para Ele, de viver a presença dEle hoje novamente, queridos, influenciar outras pessoas. O que Ele fez? Ele passou a levar outras pessoas para a presença de Deus. Me chamou tanta atenção neste versículo, o versículo 4, fez com que o povo voltasse ao Senhor. Ele fez, de que forma? Através do seu testemunho, através da sua vida, que agora ele recebeu uma chance, está na presença do Senhor, vivendo o propósito que Deus o chamou para viver, e agora está fazendo o quê? Influenciando outras pessoas. Se você receber uma chance do Senhor, uma das coisas que deve fazer parte agora da sua vida é influenciar outras pessoas, levar outras pessoas para Deus. É você realmente contar o seu testemunho e dizer: olha, eu andei em caminhos tortuosos e eu paguei um preço muito caro por isso. Eu andei distante de Deus, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida e me alcançou. Sabe, irmãos, isso impacta a história de outras pessoas que estão desesperadas ou sem esperança. Um testemunho de esperança, um testemunho a qual teve uma reviravolta abençoada, houve uma intervenção de Deus. Quem sabe você, meu irmão, identifica uma nova chance ao ir para um retiro, e você agora, glória a Deus, estou vivendo uma nova chance na minha vida. Já faz uns dias que eu estou vivendo uma nova chance que Deus me deu, e agora, influencia outras pessoas para Deus. Fala da bondade de Deus. Minha irmã, você recebeu o livramento do Senhor, e agora? Influencia outras pessoas para Deus. Influencia outras pessoas a levar para Cristo, levar para Deus. Para que Deus deu uma chance para a gente ficar acomodado, irmãos? Não, é para influenciar outras pessoas, para ministrar de uma maneira que possa contagiar outras pessoas. E por fim, viver com responsabilidade espiritual. Quando Deus dá mais uma chance, irmãos, é para vivermos com responsabilidade. Assim como Josafá, ele passou a ser zeloso em tudo que ele passou a reassumir. Ele voltou ao seu propósito e passou a ser zeloso, dedicado, e as pessoas a quem ele estava delegando este trabalho de instruir a palavra, as leis de Deus, ele exigiu uma coisa: sejam tementes a Deus, tenham temor de Deus no que vocês vão fazer. Sabe, queridos, quando nós recebemos uma chance do Senhor, nós temos agora de viver com responsabilidade. Responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade agora diante de Deus, porque Ele me deu mais uma chance, e eu sei. Deus, Ele me deu mais uma chance. Irmãos, eu testemunho para vocês. Deus me deu muita chance. Chances de um acidente em que, se não fosse a mão dele, não estaria com vida, ou certamente sofreria muitas sequelas. Deus me deu uma chance porque eu já andei em caminho de trevas, já andei na escuridão,
e havia uma armadilha do diabo para destruir a minha vida, só percebi depois, pela mão de Deus que me alcançou. Deus interviu na minha vida, não foram poucas vezes, e eu acredito que sua vida também não é diferente. De alguma forma Deus interviu, Deus concedeu a você e também a mim mais uma chance, e eu pergunto, quantas chances mais será necessário recebermos de Deus para viver a vida a qual Ele espera de nós? Quantas chances mais precisamos? Quantas chances mais acha que Deus vai conceder? Quantas chances mais? Nós temos que considerar, irmãos meus, que Deus, quando nos dá uma chance, nós temos que aproveitar e viver intensamente, fazer valer a pena essa chance. Para mim, claramente, Josafá, ao perceber o livramento, a mão de Deus, o socorro de Deus, quando ele gritou por socorro, este homem passou a considerar com todo o seu coração a chance que Deus havia concedido a ele. Pelas suas atitudes, não há dúvida disso. Quando olhamos o que passou a vida deste homem ao receber uma chance de Deus, Deus socorreu, ouviu o clamor dele quando ele estava na angústia. Passou a angústia, voltou em paz para casa, e agora se acomoda? O problema, irmãos, é que muitas pessoas parecem que só fica bem com Deus quando as coisas vão mal, e distanciam de Deus quando as coisas estão bem. Josafá, ele passou por uma angústia de morte, gritou por socorro, gritou, a palavra está dizendo, ele gritou pelo Senhor. Imagina gritando por Deus: Deus, socorro, me ajuda, misericórdia. E Deus ouviu o seu socorro, ouviu o seu clamor, e Deus repreendeu aqueles inimigos que estavam perseguindo para destruí-lo. E agora, a responsabilidade deste homem assume. Ele estava na angústia, mas ele voltou em paz para casa. Agora, graças a Deus, o Senhor me ouviu, vou para casa. Ou seja, esse homem não passou a viver da mesma maneira. Ele passou a ser muito mais zeloso, muito mais responsável. Então, querido, se você admite que você tem recebido a chance de Deus, viva de tal maneira que a sua vida venha expressar isso, que a nossa vida venha expressar isso. Eu me pergunto, a maneira que eu vivo revela, expressa o meu reconhecimento que o Senhor tem me concedido uma chance na minha vida. Deus me deu mais uma chance, então o que eu estou vivendo precisa testemunhar no mínimo isso. O que eu vivo, o que eu tento influenciar, o que eu tento buscar a Deus, é no mínimo um reconhecimento que Deus, Ele alcançou a minha vida, e eu entendi que é um propósito. E você entende que Deus está chamando você para um propósito? Você crê nisso? Você entende que Deus está te dando mais uma chance? E você não pode ficar dormindo, por favor. Você não pode mais ficar estagnado. Deus está te dando mais uma chance. Mais uma chance. Eu quero orar neste momento, irmãos meus, mas eu quero terminar com essa frase: Deus não nos dá uma nova chance para continuarmos do mesmo jeito. Eu acredito sinceramente que Deus, Ele não nos dá uma chance ou uma nova chance para continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Para dizer, eu recebi mais um livramento do Senhor. Se eu contar meus livramentos da minha vida, você vai ficar impactado. Glória a Deus, me conte, mas eu quero saber também o que passou a ser a sua vida ao receber tanto livramento de Deus assim. Porque você passou por tantas coisas ruins, você andou por tantos caminhos tortuosos e não teve nenhuma sequela disso. Isso é a favor de Deus. Isso é misericórdia de Deus. E o que tem feito com isso? O que nós estamos fazendo com o favor recebido do Senhor, irmãos? O que nós estamos fazendo com a chance que Deus tem nos dado?
se por menos muitas pessoas pereceram, e a história de muitos é apenas memória hoje, e muitas memórias tristes, lamentáveis, por menos. E quanto a nós, irmãos, que passamos talvez por muito mais coisas sérias, que comprometeu tanto, mas o Senhor, por misericórdia, deu mais uma chance, nos deu mais uma chance. É certo que diante do Senhor jamais alguém chegará e dizer: Deus, o Senhor não me deu chance na minha vida, não me deu chance em te conhecer. Sim, todos recebem ao menos uma chance de conhecê-lo. Todos recebem pelo menos uma chance para conhecer os planos dele. Todos conhecemos. Deus está nos dando uma chance para conhecê-lo. Deus está nos dando uma chance para andarmos no caminho dele, nos propósitos dele. Agora, a nossa resposta, irmãos, o que nós iremos fazer? Eu pergunto para você, o que nós iremos fazer diante de mais uma chance que o Senhor está nos concedendo? Reflita sobre isso, ore sobre isso e dê uma resposta ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Logo de pé, por favor, meus queridos. Eu quero chamar aqui o ministério de intercessão, por favor, que já estejam posicionados aqui à frente. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. E enquanto louvarmos com essa canção, você pode sair do seu lugar, se essa palavra encontrou o seu coração nessa noite. Você que reconhece, admite: olha, eu recebi mais uma chance de Deus. Você sabe onde Deus tirou você. Você sabe a chance que você recebeu do Senhor. Talvez chances que nós nem merecemos, e muitas chances que nós nem sabemos. Eu admito, irmãos, recebi chances de Deus que eu nem sabia que isso foi mais uma chance, porque Ele socorreu, por misericórdia dEle, a graça dEle. Muitas eu admito, muitas eu reconheço e procuro viver intensamente grato ao Senhor, mas muitas chances eu acredito que eu não percebi todas elas. Eu quero orar com você nessa noite. Nós queremos, como intercessores aqui, orar pela sua vida. Você que nessa noite entende isso: olha, eu preciso voltar para casa. Você que recebeu uma chance, Senhor, foi para quê? Para voltar para Ele, voltar à presença de Deus. Seja você afastado dos caminhos do Senhor, e hoje Deus te encontrou aqui, te trouxe aqui, para você entender isso. Ele está chamando você de volta para Ele, de volta para Ele. Pode ter um processo depois de tratamento, umas tratativas, tem coisa que vai ser trabalhado, sim. Jesus, Ele ama e exorta sempre em amor. Ele continua dizendo: vá em paz, mas não peques mais. Ele nos reposiciona para voltarmos ao propósito a qual Ele nos chamou. E através dessa restauração, a nossa vida torna-se um instrumento para influenciar, para testemunhar na vida de tantas outras. Eu quero nesse momento chamar você com coragem, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, queremos interceder pela sua vida agora. Você está admitindo: olha, eu reconheço que por verdade que Deus está me dando mais uma chance na minha vida. Eu decido voltar para Ele, voltar para os caminhos do Senhor. Seja você que está conosco pela transmissão deste culto, pela internet, se essa palavra encontrou seu coração, nos procure, ou procure alguém. Volte para uma igreja, volte para Deus. Ele o chama, está te dando mais uma chance. É com você agora. Sai do seu lugar, irmãos queridos. E você também pode, tanto na campanha que você esteja em oração por um propósito, também queremos orar com você. Tanto que deseja começar um propósito de oração hoje, você pode pegar um cartão aqui, que vai representar os dias em que você vai estar em oração. Ou você que está entre a segunda e a sétima, sai do seu lugar. Nós queremos clamar juntos agora, irmãos. Deus está te dando mais uma chance de voltar para Ele. Volte para o Senhor nessa noite, de todo o seu coração. Volte, família, para Jesus. Volte, meu irmão, volte, minha irmã. Há um lugar preparado, reservado no coração do Pai.
sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando, você vira as minhas mãos, me leva pra perto das chamas de amor que ardem teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem ao meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia do que eu tanto queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando quisesse entrar?
longe de ti, não é meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, pra te Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Essa palavra, essa canção vem nos levar a compreender mais o amor de Deus. Nós começamos este culto declarando o amor de Deus, o amor de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abraça neste lugar. Vidas aqui, Senhor, estão sendo resgatadas pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra que faz isso, é o Teu Espírito quem faz isso. Obrigado porque o Senhor preparou este encontro para nos abraçar, para nos resgatar, para nos salvar, Senhor. Somos tão fracos, ó Deus. E quantos de nós, Senhor, fraquejamos nessa jornada, porque confiamos em nós mesmos, porque nos distraímos, perdemos de vista, Senhor, o chamado que o Senhor nos deu. Ah, Senhor, nos impressionamos com as coisas desta vida e nos esquecemos desta maravilhosa graça, do Teu amor incondicional, do sacrifício do nosso Senhor naquela cruz por nós. Sim, Senhor, nos perdemos muitas vezes, até mesmo achando que estamos no caminho certo, estamos tão distantes, mas o Senhor nos traz para perto, o Senhor nos chama de volta, o Senhor nos resgata, porque o Senhor não nos lança fora, o Senhor não nos abandona, porque o Senhor não nos acusa, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor não nos acusa, o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por este amor. Pai, diante das provações, diante de tantos impossíveis que nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo, Senhor, se torna nada, porque o que importa é o Teu amor, o que importa é a Tua graça, que nos salva, que nos limpa, que nos purifica, Senhor. Obrigado, Espírito de Deus, por nos limpar mais uma vez nesta noite. Obrigado, Senhor, por ecoar a voz do Eterno nos nossos corações, dizendo: filho, eu te amo, filha, eu sempre te amei, estou contigo. Obrigado, Senhor. Vem mesmo nos fortalecer neste amor, Pai. Que nada supere, Senhor, este amor em nossas vidas. Nem mesmo, Senhor, as dores, as angústias. Oh, Senhor. Nada venha, Senhor, superar a convicção do Teu amor no nosso coração. A consciência limpa diante de Ti, de que não somos nada sem o Senhor, nada, mas o Senhor nos acolhe, o Senhor nos limpa, o Senhor nos reveste com novas roupas, o Senhor nos levanta para continuar a jornada,
para resgatar, Senhor, aquilo que deixamos para trás, aquilo que perdemos no caminho. Senhor, eu sei que o Senhor está falando. Obrigado, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Vamos cantar mais uma vez. Você pode fazer essa oração. Cante isso. Você tem dúvida do amor de Deus por você? Obrigado, Senhor. Estenda as suas mãos, quero te abençoar. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a vida do Espírito Santo de Deus seja sobre você, te fortalecendo, te capacitando, te encorajando, te impulsionando a viver neste amor. Assim seja sobre o povo de Deus hoje e sempre, até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz, em nome de Jesus.